Bom, pessoal, dando continuidade aqui, né, à nossa disciplina de mecânica 1, vamos solucionar o exemplo 5.5 da nossa apostila, que ele diz o seguinte: para a viga e o carregamento mostrados na figura, letra A, trace os diagramas de esforço cortante e momento fletor, e letra B, determine os valores absolutos máximos do esforço cortante e do momento fletor. Então, né, pessoal, como nós vimos aí já no exemplo 5.4, o primeiro passo é para nós estarmos realizando as seções para obter as funções e traçar os diagramas de esforço cortante e momento fletor, que é conhecer todas as cargas externas que atuam sobre a nossa viga. Nesse caso ainda nós não conhecemos o que? As cargas devido às reações nos apoios. Nós temos aqui no nosso ponto no nosso ponto C, o apoio sendo feito por meio de um rolete. E aqui nós temos um apoio aqui que ele vai estar impedindo, né? Esse apoio fixo impede aí que o meu corpo ele não translade, né? Ou seja, não se movimente nem na direção horizontal nem na minha direção vertical. Então nós temos que inicialmente determinar as reações desses apoios. Bem, aqui nós temos também, antes de nós realizarmos o diagrama de corpo livre, nós temos o que nós vimos que uma carga distribuída de 30 kN vezes metro. Nós vimos que o que nós podemos resumir, digamos assim, né, essa carga que é distribuída em uma força concentrada. Como é que nós podemos fazer isso? Como é uma figura geométrica básica aqui, não, retângulo, calculando essa área, né, a base, 2 metros vezes essa altura proveniente da carga de 30 kN vezes metro, nós conseguimos que transformar numa força aí concentrada. Vamos fazer da seguinte maneira. Vamos falar que a força ela vai ser igual a 30 kN por metro vezes a base aí do nosso retângulo, 2 metros. Então essa força ela vai ser o que? Vamos cortar aqui metro com metro. Ela vai ser uma força aí de 60 kN. Então a gente consegue transformar a carga distribuída para uma força concentrada. Onde nós vamos substituir? No retângulo, a gente vai substituir exatamente no meio do nosso retângulo. Vou primeiro traçar o diagrama de corpo livre aqui, ó. Temos aí, fiz a representação então aí do ponto de aplicação da nossa carga distribuída, beleza? Nós já calculamos ali, né, que ela tem 60 kN, a carga concentrada, que a gente transformou de distribuída para concentrada. Então, 60 kN, e nós vamos estar o que? Sempre substituindo ela aí no meio exato do nosso retângulo, que vai ser o ponto que ela vai estar interceptando, que isso aí está relacionado ao centro o centroide, né, da nossa figura geométrica. Beleza? Então, no caso aí, no centro exato, né, ela vai ter 1 metro em relação à carga para cada lado do meu retângulo. Bem, pessoal, depois nós temos aí no nosso ponto B a reação nossa BX, ou seja, que vai estar impedindo a movimentação na minha direção aí horizontal. Vou ter a minha reação aqui BY, que ela impede que haja movimentação na direção vertical. Nós temos aí a reação CY, que ela impede aqui também que haja movimentação apenas agora, o rolete só impede movimentação, nesse caso aí, na direção vertical. Beleza? Feito isso então interpretado, já transformamos aí a nossa carga distribuída para uma força concentrada, já substituímos no ponto exato aí de aplicação, né, para estar substituindo essa carga distribuída numa força concentrada. Vamos agora o que? Está por meio das nossas equações de equilíbrio determinando os valores dessas reações que nós temos aí nos nossos apoios. Bem, pessoal? Então, vou começar a iniciar aqui por meio de um somatório de momentos em relação ao nosso ponto B. Como eu sempre digo, né, é interessante a gente buscar aí esse somatório de momentos num ponto onde há o que? A maior quantidade de valores que são incógnitos, ou que você tenha valores e você consiga eliminar o que? Essas variáveis, para simplificar o seu trabalho.
Então vamos aplicar um somatório de momentos em relação ao nosso ponto B. Temos aí, né, então, 80 kN vezes 2 metros, positivo, porque vai provocar uma rotação em torno de B no sentido anti-horário. Depois nós temos a nossa reação CY vezes a distância que se encontra perpendicular à sua linha de ação de 5 metros. CY, de acordo com o sentido que nós arbitramos aí, ele vai provocar uma rotação em torno de B no sentido horário agora. Então por isso que é negativo, né? E por fim nós temos aí a carga agora concentrada, que nós transformamos de 60 kN vezes a distância que está perpendicular à sua linha de ação. Temos a linha de ação da nossa carga aí, concentrada. A distância que vai estar perpendicular vai ser o quê? 1 metro mais essa distância de 3 metros do segmento CD, mais essa distânciazinha de 2 metros do segmento BD da nossa viga. Então, totalizando aí em 6 metros, pessoal. Positivo também porque a minha força concentrada agora é de 60 kN em relação ao meu ponto B, ela tende a provocar uma rotação em torno desse ponto anti-horária. Então, por isso que é positivo. Então, resolvendo aí, temos que CY vai ser igual a 520 kN dividido por menos 5 metros. Então, menos 520 kN vezes metro, dividido por menos 5 metros. Então, menos com menos vai dar mais. Essa divisão. Temos que CY é igual a 104 kN. Eu representei aqui, né, por meio da setinha, que a direção dela é vertical, sentido para cima. Ou seja, arbitramos aqui o sentido correto da nossa reação CY, porque nós não tivemos um sinal de negativo na nossa resposta. Somatório de forças em X, a gente pode observar que nesse caso nós não temos nem outra força ali, além da reação BX, atuando na nossa direção aí horizontal, então podemos falar aí que BX é igual a zero. Tudo bem, pessoal? Por fim, agora aplicando o somatório de forças em Y, né, considerando que todas as forças que atuem na direção vertical, sentido para cima, são positivas, temos aí BY mais CY, menos 60 kN, menos 80 kN, igual a zero. Nós já sabemos aqui qual é o valor que nós determinamos anteriormente por meio do somatório de momentos da nossa reação CY, que é 104 kN. Então, vamos substituindo já aqui, vamos estar determinando aí o valor agora da nossa reação BY. Então, BY vai ser igual a 36 kN com a minha direção vertical com sentido para cima. Ou seja, como deu positivo também aqui, isso reflete o quê? Que o sentido adotado inicialmente, né, que nós arbitramos inicialmente aqui, se encontra correto. Se tivesse dado negativo, seria o sentido oposto. Tudo bem, pessoal? Então, primeira parte aí concluída, determinamos as reações de apoio. Agora, né, pessoal, como nós vimos já no nosso primeiro exemplo 5.4, quando nós traçamos os diagramas de esforço cortante momento fletor, nós notamos ali que o quê? Ele tem inclinações que são descontínuas. Então, uma carga distribuída faz variar ao longo do segmento da viga, né? As forças aplicadas sobre essa viga também provocam essas descontinuidades, né? Momentos de binário que podem estar atuando sobre a minha viga também pode estar o quê? Provocando essa descontinuidade. Então, toda vez que nós vamos conhecer quais são os esforços cortantes e o momento fletor que atua ao longo da minha viga, nós precisamos, entre duas cargas quaisquer, estar realizando o quê? Uma seção a uma distância arbitrária, correto? Deixa eu só trocar de cor ali. Entre então duas cargas quaisquer, a gente precisa fazer essa seção, né, a uma distância arbitrária para estar conhecendo qual é o comportamento naquele segmento da nossa viga. Então, nesse caso, nós temos o quê? Quais vão ser as seções nesse nosso exemplo aqui? Olha, nós temos a carga distribuída e a reação de apoio CY. Então, entre essa carga distribuída e a minha reação de apoio CY, eu preciso o quê? Estar realizando uma primeira seção.
Depois, né, pessoal, quando nós avaliamos esse segmento AC, nós vamos ter também agora o que? A reação aqui CY, correto? E a carga de 80 kN. Então nós precisamos também o que? Estar avaliando aqui qual vai ser o comportamento. Então nós vamos estar fazendo também em um ponto arbitrário, né, essa segunda seção nesse segmento agora CD. Por fim, né, pessoal, nós temos também a carga novamente de 80 kN e a reação que nós temos aqui nos nossos apoios. Então, também provocam aí descontinuidades, né, no comportamento ao longo dessa viga. Nesse segmento, então, DB, eu também vou precisar o que? Estar realizando aqui uma seção em um ponto arbitrário. Então, nossa terceira seção. Então, nós vamos estar realizando o que? 3 seções, só apagar ali. Vamos estar fazendo 3 seções aqui ao longo dessa nossa viga. O que vocês têm que ter em mente, pessoal, é sempre que é um ponto arbitrário. Eu vejo que o pessoal às vezes tem muita dúvida aonde é que esse corte está sendo feito. Então, nossa terceira seção. Aonde é que está sendo feito esse corte? Às vezes o cara, o que vai valer, pessoal, vai ser os intervalos. Quando nós fizermos esse primeiro corte do segmento AC, nós vamos estar avaliando o quê? De 0 até 2 metros. Então, por isso que fica aquela distância X. Por quê? O que vai nos interessar lá, quando a gente for traçar o gráfico, são os pontos mínimos e máximos nesse intervalo que está sendo avaliado. Ou seja, 0 e 2. Quando nós fazemos agora a segunda seção, o que nos interessa é o quê? Nós estamos avaliando de 2 até 5 metros aqui na minha viga. Então, no caso, aquela distância arbitrária que nós deixamos lá no corte, X, vai valer para esses intervalos. E por fim, quando a gente faz a terceira seção, vai o quê? De 5 até 7 metros. A gente avalia então esse segmento agora, por meio dessa terceira seção, esse segmento DB. Tudo bem, pessoal? Então, por isso que a gente deixa em função ali de X. É como se a gente tivesse, nesse intervalo aqui, estivesse avaliando o quê? Cada ponto aí, o comportamento. Então, não precisa de botar, por exemplo, 0, 0,5, 1. Não. Eu pegando o valor mínimo, por exemplo, 0, e o valor máximo desse intervalo que eu estou avaliando, eu consigo avaliar o comportamento dessas cargas em relação a essa parte da minha viga. Tudo bem? Então, vamos estar realizando aí 3 seções. Entre a carga distribuída, de 30 kN por metro, e a reação CY, entre a força devido à reação CY e a carga de 80 kN aplicada no ponto D da nossa viga, e depois a terceira seção entre a carga de 80 kN aplicada no ponto D e a reação aí que nós vamos ter, no caso apenas mesmo a reação BY, vamos estar fazendo então essa avaliação entre essas duas descontinuidades provocadas, que nós temos provocado por essas duas cargas, a descontinuidade provocada por essas duas cargas na nossa viga. Tudo bem, pessoal? Então, continuando aqui, nós vamos fazer então inicialmente essas análises que sempre aí eu vou fazer as duas primeiras análises, as duas primeiras sessões, considerando da esquerda para a direita. Lá depois, a última sessão, eu vou explicar por que eu vou inverter. Eu vou fazer ela da direita para a esquerda. Tudo bem? Vamos aí agora então às sessões. A minha primeira sessão, né, pessoal? Nós vamos estar avaliando, vamos estar fazendo um corte exatamente sobre a carga distribuída, num ponto arbitrário em relação à nossa carga distribuída, de 30 kN por metro. Então vamos lá. O que tem de novo para nós nesse exemplo aqui é essa questão principalmente da carga, quando nós temos aí a carga distribuída, como é que nós realizamos a seção nela. Então, né, pessoal, o que ocorre? Nós temos essa carga aqui, como nós vimos ali, né, o valor da carga é de 30 kN por metro. Como é que nós vamos fazer aqui? Né? Nós fizemos essa seção ali, ela vai estar dentro desse intervalo aqui, né, de 0 até 2 metros. Nós fizemos a seção e ela tem uma distância arbitrária, x.
Como é que nós podemos substituir essa carga distribuída aí, que nós temos aqui de 30 kN por metro, por uma carga concentrada? Uai, olha só, nós não fizemos lá o que? Nós tínhamos feito aqui, que a força ela é igual, quando a gente faz o que? Seria 30 kN lá, por exemplo, anterior, por metro, vezes aí a distância minha que eu tenho, teria lá no caso de 2 metros, que resultou em 60 kN. Então aqui como a gente vai fazer, pessoal? Nós vamos deixar em função a nossa distância, né, x. Vamos fazer o quê? Vamos pegar o valor da minha carga que eu tenho, né, que é de 30 kN por metro, tudo bem? E vou multiplicar pela base minha. Minha base é o quê? É essa distância arbitrária x que eu tenho, tudo bem? Por quê? Nota o seguinte, vamos pegar novamente o exemplo aqui. Quando a minha carga, quando a minha distância x arbitrária for zero, eu vou ter o quê? Uma força concentrada zero. Quando eu tivesse, por exemplo, suponhamos que eu considerasse aí 1 metro. Então, ó, a minha força é igual o valor da carga sempre vai se manter aí, né? Vai ser o quê? 30 kN por metro vezes x. Suponhamos que x aqui agora, ele vale aí 1 metro. Então vai ser 30 kN por metro vezes, digamos aí eu quero saber o valor dessa carga quando tiver 1 metro. Então vai ser qual o valor? Cortou aqui. Eu vou ter que a força concentrada para 1 metro, ela é igual a 30 kN. Tudo bem? E aonde a gente vai substituir? Poxa, se o x vale agora aqui 1 metro, então a distância que eu vou estar substituindo, né, no centro exato, aqui, né, no meio do meu retângulo, que é o ponto onde ele vai estar interceptando a nossa viga. Então, se vale 1 metro, eu vou estar substituindo o quê? 1 dividido por 2 vai estar o quê? 0,5. A 0,5 metros e 0,5 metros. Tudo bem, pessoal? Suponhamos que voltasse. Agora eu vou voltar para 2 metros. Ah, eu quero saber. Então vai voltar o que nós vimos inicialmente ali atrás, né? Que vai ser toda a extensão. Seria o quê? 30 kN por metro vezes x. Quando x for 2 metros, então, vai ser o quê? 30 kN por metro vezes... Qual o valor aí? Vai ser agora 2 metros, por exemplo, a minha distância arbitrária de x. Estou pegando o valor máximo. Então vai voltar o que isso aqui, pessoal? Vai ser a minha força. Vou cortar metro com metro aqui. Ela vai voltar a ser 60 kN. Como é 2 metros, a gente vai estar substituindo agora. 2 dividido aqui, nós vamos estar pegando exatamente a 1 metro. Então, no meio exato do nosso retângulo, ele vai estar interceptando. Tudo bem? Então, sempre nós vamos pegar o quê? Quando a gente faz uma carga distribuída, eu pego o valor da carga distribuída e vou multiplicar o quê? Por essa distância arbitrária que eu fiz a seção. E vou estar substituindo sempre o quê agora? O valor arbitrário x, da distância que seria da nossa base, do nosso retângulo aqui, dividido o quê? Por 2. Como a gente viu aqui, eu sempre vou estar substituindo, por meio dessa função, então aí, 30 vezes x e as distâncias, eu sempre o quê? Consigo determinar novamente o valor da minha força e transformar a carga distribuída numa força concentrada e o ponto de aplicação. Então, sempre assim, 30 vezes x, a distância o quê? Se eu tenho x, que é a distância arbitrária, ela vai estar substituída aqui em relação a essa parte que eu seccionei, a x dividido por 2. Tudo bem, pessoal? Só apagar aqui. Isso é a parte, assim, é o grande detalhe, às vezes, da carga distribuída, né, pessoal? Então, sempre assim, fizemos um corte na seção, uma distância arbitrária em relação à carga distribuída. Nós vamos ficar o quê? Com a distância aqui, x. Eu não sei exatamente qual é o ponto, o que vai dizer para nós ali, como a gente viu, é o valor dos intervalos que nós temos aqui. A seção está variando de 0, menor ou igual a x, menor ou igual a 2 metros.
Então nós temos a distância arbitrária do ponto que a gente quer avaliar. Então pegamos aqui, multiplicamos o valor da carga distribuída, nesse caso era 30 kN por metro, vezes x. E pegamos a distância é o quê? Que a gente substitui no caso quando é um retângulo, né, no meio exato. Então é a distância arbitrária x dividida por 2. Beleza? Então vamos lá. Eu não representei aqui, né, pessoal, a força normal. Eu não coloquei aqui no caso, nesse exemplo como eu fiz o primeiro, botando a força normal. Porque a gente está interessado aqui em traçar os diagramas de esforço cortante, ou seja, a questão do cisalhamento, que a viga vai estar, os pontos de cisalhamento em relação à viga, e do nosso momento fletor. Eu não botei a força normal porque ele não quer que nós determinamos nada em relação a ela. E como a gente pode ver também, como não existe nenhuma força aí, no nosso desenho ali, né, no nosso corpo livre, aplicada na direção horizontal, a força normal em todos os pontos que sempre seria zero. Tudo bem? Mais adiante, quando vocês forem ver a resistência dos materiais, vocês vão também trabalhar com os diagramas às vezes, de cargas axiais. No nosso caso aqui, o foco aqui é o diagrama de esforço cortante e momento fletor. Então, beleza. Vamos começar aí aplicando o somatório de forças em Y. Quais forças nós vamos ter? Vamos ter o esforço cortante, então, menos V, menos 30 vezes X, que é o valor aí da nossa carga distribuída, que a gente transformou numa carga concentrada. Então temos aí menos 30 vezes x, menos v, igual a zero. Não temos nem outra força aí atuando em relação à direção vertical. V, ele vai ser igual aí, reorganizando já, né, pessoal? Ele passaria para lá, ficaria menos v igual a 30 vezes x. Passando o sinal, vamos ficar com v igual a menos 30 vezes x. Sabemos aí que a unidade da força, do nosso esforço cortante, será em kilonewtons. Tudo bem? Então vamos lá. Continuando aqui, né, pessoal, fazendo aí o nosso somatório de momentos, sempre lembrando aqui, né, vamos fazer o somatório de momentos em relação ao ponto que é feito a seção, onde é feito o corte. Então, teremos aí o que? Teremos momento positivo, porque considerando a rotação anti-horária, mais agora, né, o valor da nossa força, que é o quê? 30 vezes x, vezes qual é a distância em relação à seção que nós fizemos aqui? Será de x dividido por 2. Sempre nesse caso aí, né, pessoal, vamos ter uma função aí do segundo grau. Na hora de representar lá no gráfico, nós vamos ter o quê? Uma parábola. Então, o momento vai ser igual a, já dividindo aqui, né, 30 dividido por 2, vai ser passando para a pós-igualdade, negativo, dividindo 30 por 2, multiplicando x aqui, né, vai dar x ao quadrado, então vai ficar momento igual a menos 15 vezes x ao quadrado. Então essa aí é a nossa primeira seção. Vamos agora aqui estar realizando a nossa segunda seção, que vai estar entre os intervalos aqui do segmento aí, variando de 2 até 5 metros. Beleza? Então representei aqui, né, pessoal? Nesse caso, quando a gente passa agora, né, ou seja, nós fizemos a primeira seção aqui, ó. Nós já avaliamos esse trecho aqui, ó. Vamos sempre pegar aqui, considerando essa extremidadezinha que é a origem do segmento, a gente iniciou a variação, né, da esquerda para a direita. Então nós já avaliamos até esse ponto aqui, ó, a descontinuidade que está sendo provocada entre a minha reação aqui CY de 104 kN e a carga distribuída de 30 kN por metro. Quando eu retorno agora, que eu passo e faço a segunda seção, pessoal, eu não tenho mais a necessidade de trabalhar com a carga distribuída como a gente fez aqui, ó. Eu posso o quê? Voltar ela para uma força concentrada, que facilita aí os meus cálculos. Então, no caso, nós vimos lá o que? Nós tínhamos uma força de 60 kN, quando nós transformamos aí da carga distribuída para a força concentrada, aplicada ao meio exato do meu retângulo, que era o ponto onde ele estava interceptando a nossa viga. Que seria, como nós temos 2 metros, estaria aí no meio exato 1 metro, tomando em relação aí a nossa carga, a nossa força concentrada. Beleza? Então, olha só, fizemos a seção aqui, tudo bem? É um ponto arbitrário x, uma distância arbitrária x,
Note que a gente tem que considerar a parte anterior, então, nós já avaliamos essa primeira parte aqui, ó. Agora, ela tem que entrar também, à medida que a gente vai continuando avaliando a extensão da nossa viga, pessoal. Tudo bem? Então, olha só, fizemos uma seção a uma distância arbitrária x, então após aí a nossa reação CY. Tudo bem? E aqui nós temos aqueles pontos que a gente tem que observar. Olha só. Se eu tenho aqui, né, do início do segmento da minha viga até a minha reação CY, 2 metros, e o total vale x, que é a distância arbitrária que a gente não sabe exatamente, ou seja, que vai ser atendido por esses intervalos de 2 até 5 metros, então essa distância da reação CY até onde eu realizei a minha seção aqui, o corte no ponto arbitrário, vai valer o quê? Vai ser esse valor total que eu tenho aqui, né, dessa minha viga, essa distância x, menos 2 metros. Se eu subtrair 2 metros, de acordo com o valor que eu for alimentando aqui, digamos assim, for preenchendo aqui o valor de x, eu vou determinar o que? Essa distância de CY até o ponto exato que eu estou fazendo o corte. Tudo bem? Então, a minha distância de CY até a seção vai ser o quê? X, que é o total, menos essa distância de 2 metros. Tudo bem, pessoal? Agora aqui, ó, voltamos aí, transformamos a carga distribuída novamente, estamos considerando o quê? Uma carga concentrada de 60 kN no meio exato do nosso retângulo. Então, olha só, eu sei que aqui desse comecinho, desse cantinho aqui, ó, até onde ela está aplicada no meio exato do retângulo, eu tenho o quê? 1 metro. Se toda a extensão do corte arbitrário vale x, se eu pegar então x e subtrair aqui 1 metro, eu vou saber o quê? Qual é a distância da carga minha concentrada aqui de 60 kN até o ponto onde eu realizei a minha seção. Então, eu vou representar aí o quê? Por x menos 1. Pego então essa distância aqui, ó, e vou estar subtraindo o quê? De toda essa distância aqui. Então, eu vou sempre estar conseguindo determinar qual é essa distância, então, da minha carga concentrada de 60 kN até o ponto onde eu realizei a minha seção. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. Vamos aplicar novamente as equações nossas de equilíbrio. Temos aí o somatório de forças em Y. Quais forças nós teremos em Y, então, pessoal? Só trocar a cor aqui. Vamos ter aqui o nosso esforço cortante, V. Vamos ter a nossa reação CY, então menos V, mais CY, porque está na direção vertical, sentido para cima, menos a nossa força aqui de 60 kN. Não temos mais nem outra força atuando na nossa direção vertical, ou seja, em relação ao eixo Y. Então vamos lá, menos V, menos 60, mais 104 kN, igual a zero. Resolvendo aí, nós temos que V, ele vai ser igual ao quê? A 44 kN. Tudo bem? Aplicamos somatório de momentos aí igual a zero. Então, sempre, novamente frisando isso daqui, né, pessoal? Nós vamos estar realizando esse somatório de momentos sempre aqui em relação à seção. Porque como nós temos V tangenciando a seção, e no caso se houvesse a força normal estaria aplicada nesse ponto da seção, então não entrariam aí nesse somatório de momentos, facilitando aí os nossos cálculos. Então temos aí, né, sempre representamos novamente, muita atenção, pessoal, nessa questão, né, como a gente está avaliando aqui, né, o que? Da esquerda, da direita, olhe lá na apostila se vocês tiverem dúvida. Nós temos que considerar o que? Essas direções e sentidos para o nosso esforço cortante e para o nosso momento fletor. Tudo bem? O próximo ali a gente vai fazer o oposto, então vocês vão ver que vai variar. Se nós não considerarmos aqui de acordo com o sentido, ou seja, estamos avaliando aqui o segmento da estrutura da nossa viga da esquerda para a direita. Se nós não ficarmos atentos a isso, vai o que? Estar
aplicando um erro aos nossos cálculos aí. Tudo bem, pessoal? Então, muita atenção nisso daqui. Novamente eu fiz aqui, não coloquei aí a nossa força normal. Estou considerando apenas esforço cortante e momento fletor. Então, olha só. Nós vamos ter aí o momento ele entra, embora ele está na seção, ele vai entrar, porque ele tende a provocar uma rotação, né? Ele está, na realidade, provocando uma flexão nessa minha estrutura, então ele tem que entrar. Então, de acordo com esse sentido, mais momento, nós temos agora aqui, né, a minha reação CY, vezes qual é a distância em relação à seção? X menos 2, então menos 104 vezes x menos 2, porque menos, porque em relação à seção, ela vai provocar uma rotação no sentido que horário. Então, por isso que ele é o que? Negativo. O momento é positivo aqui porque ele está o quê? Uma rotação anti-horária. Depois nós temos o quê? 60 kN vezes qual é a distância em relação à seção da nossa carga de 60 kN? X menos 1. Então, nesse caso aqui, positivo porque em torno da seção ele vai provocar uma rotação em relação à seção aí, que é o quê? Anti-horária. Não temos mais nem outra força provocando aqui, ó, que tende a provocar uma rotação em torno da nossa seção. Vamos o quê? Igualar a zero. Fazendo uma distribuição aqui, né, pessoal? Um jogo de sinal, fiquem atentos aí, ó. 104, depois vezes menos 2, 60 vezes x e 60 vezes menos 1. Então vamos ter momento menos 104 vezes x, mais 208, menos 60 vezes x, menos 60 igual a zero. Vamos aí somar os termos semelhantes, né? 104x com 60x e 208 com menos 60. Passando isso para após a igualdade, aí, nós temos que o momento vai ser igual a 44 vezes x menos 148 kN vezes metro, que vai ser a unidade aí do nosso momento, quando a gente substituir pelo valor aí que vai atender essa nossa função. Bem, pessoal? Então agora vamos aí para a nossa última seção, que ela vai ser realizada entre duas cargas aí, que no caso são quais? A carga de 80 kN e a reação nossa BY. Então nesse caso, pessoal, eu variei. Por quê? Eu fiz a análise agora da minha da minha direita para a esquerda, eu considerei aqui. Por quê? Vou simplificar aqui o trabalho. Notem que se nós fôssemos utilizar e continuar utilizando da minha da minha esquerda para a minha direita, eu ia ter que considerar todas essas forças e essas distâncias que já existem aqui na seção 2, mais ainda estaria entrando aqui a carga de 80 kN, então teriam várias, ou seja, ia ter várias cargas, várias distâncias. Então, para simplificar, eu optei o quê? Fazer lá quando eu tinha a minha viga. Nós temos, por exemplo, aí a minha viga. Nós tínhamos aqui, ó, a minha carga distribuída. Nós tínhamos a nossa reação, aqui CY. Eu tenho aqui a carga, né, de 80 kN. E agora eu tenho o que? Aqui a minha reação BY. Note o que? Que se eu fosse fazer a seção e considerar toda essa parte esquerda aqui, eu teria o que? Uma maior quantidade de valores de forças. Então, tornaria-se o cálculo um pouco mais complexo. Se eu pegar aqui agora, então, realizar da minha direita para a esquerda, eu vou simplificar, porque eu só vou ter mesmo que a minha reação BY de 36 kN, o esforço cortante, que eu não representei aqui, o V, correto? E o momento fletor. Então, torna-se bem mais simples, bem mais rápido a análise. Tudo bem? E o valor tem que ser a mesma coisa. Independente se eu fizesse aí, considerando da esquerda para a direita, os valores da direita para a esquerda tem que ser iguais. Porque o que? Nós vamos ter, aqui como a gente pode ver, né, só muda o que? Vai mudar o que? Terceira lei de Newton. Nós temos mesma direção, mas sentidos opostos. Ação e reação. São valores que vão ter mesmas intensidades, tanto os momentos quanto aí as minhas forças. Tudo bem, pessoal?
Como é que eu fiz aqui agora? Eu fiz o seguinte, nós avaliamos o quê? Até 5 metros já do comprimento dessa minha viga. Nós avaliamos de 0 até 2 aqui, ó. Depois a gente avaliou de 2, quando chegou na carga de 80, 5 metros. Tá faltando a gente avaliar o quê? Esse finalzinho aqui agora, de 5 até o quê? 7 metros. O que eu fiz? Eu peguei nessa última parte da minha seção, eu sei que o comprimento L da minha viga aqui, ele vale o quê? 7 metros. Então, se eu pegar aqui o total 7 metros e subtrair de x, eu vou conseguir o quê? Tá determinando os valores. Por quê? Quando, por exemplo, suponhamos que o intervalo está o quê? De 5 menor ou igual a x menor ou igual a 7. Quando eu pegar aqui, suponhamos que eu vou avaliar 6. Então, 7 menos 6 vai ser igual a 1. Ou seja, o que vai acontecer? Aqui na minha viga, se eu pegar esse, digamos, vou só escrever um pouco melhor ali, que eu deixei um pouco meio garranchado. Digamos aqui que eu vou pegar esse intervalo que nós temos aqui em cima, né? 5 menor ou igual a x menor ou igual a 7. Digamos que eu quero conhecer ali em 6. Então, de acordo com essa função, se eu pegar 7, que é o total da viga, menos 6, vai ser igual ao que? A 1. Então, quer dizer o quê? Que eu vou avaliar 6 metros na minha viga. Vai faltar só esse pedacinho aqui de 1 metro. Digamos que eu pego aqui o intervalo de 7 menos 7. Isso é igual a 0. Quer dizer o quê? Que eu avaliei toda a extensão da minha viga. Então, eu posso pegar o comprimento L, nessa minha última seção aí, correto? Que é igual a 7, e subtrair de x. De acordo com o valor de x que eu for alimentando, eu vou o quê? Eu vou caminhando e vou avaliando aqui a descontinuidade que eu estou tendo entre essas duas cargas. Beleza, pessoal? E note que ficou bem mais simples, né? Se a gente fosse fazer o quê? Considerando todo esse lado esquerdo aqui, verifique que o quê? Na hora que a gente fosse aplicar somatório de momentos, ficaria gigantesco. Somatório de forças em y ficaria gigantesco. Então aqui a gente simplifica. Essa é uma maneira de fazer. No próximo exemplo eu vou explicar de uma forma diferente, que é uma outra maneira que nós também podemos realizar aqui para facilitar aqui a gente aplicar esse método das seções. Então, só repetindo, eu peguei toda a extensão da viga, subtraí de x. À medida que eu for colocando os valores do intervalo, quando eu tivesse x, falta o quê? Se fosse 5 metros para x, ia faltar o quê? 2 metros, que é o final que falta em ser avaliado a viga. Quando for 6, 1 metro, ou seja, vai faltar apenas 1 metro ali. Quando for 7, eu avaliei toda a extensão dessa minha viga. Tudo bem, pessoal? Então, fiquem atentos a isso daqui também. Ó. Como eu falei mais uma vez, vou frisar isso aqui. Olha, eu inverti o lado, estou analisando aqui, eu fiz o corte agora considerando o que? Da direita para a minha esquerda. Então, os valores aí do esforço cortante do momento fletor, eles vão modificar. O esforço cortante ele vai estar aqui com essa direção em sentido, ou seja, direção vertical sentido para cima, e o meu momento fletor vai estar o quê? Uma rotação aqui anti-horária. Perdão, horária. Ou seja, ele vai ser um momento negativo, a gente vai estar considerando ali. Beleza, pessoal? Então, só temos agora aí o momento fletor, o esforço cortante e a nossa reação BY. Vamos aplicar o somatório de forças Y igual a 0. Beleza? Então, temos aí, né? Mais V mais 36 kN igual a 0. Não temos mais nem outra força aí. Então, V vai ser igual a menos 36 kN. Realizando o somatório de momentos igual a 0, sempre, né, igual em relação à seção, né, o ponto onde está sendo feito o corte, a gente faz o somatório de momentos. Então, vamos lá. Vamos ter aí menos momento agora, mais 36, ou seja, porque está provocando uma rotação em torno da seção que horária, beleza, perdão, anti-horária. Então, o
momento fletor, ele é horário, então negativo. A minha carga aí, devido à reação do apoio BY, que nós temos no nosso BY, ele vai provocar uma rotação em torno da seção anti-horária. Então ele é positivo. Tudo bem, pessoal? Então, menos momento, mais 36 vezes qual é a distância em relação à nossa seção? Vai ser aí 7 menos x, igual a zero. Então, resolvendo isso daí, menos momento, menos 36 vezes x. Fazemos aqui, né? Menos 36 vezes x, mais 252, aí, que é 36 vezes 7, igual a zero. Passando para lá, né? Menos momento, igual a 36x, menos 252, a nossa unidade vai ser kN vezes metro. Passando, fazendo novamente um jogo de sinal, momento vai ser igual a menos 36 vezes x, mais 252 kN vezes metro. Então é isso aí, fizemos as 3 seções, pessoal. Obtemos aí todas as funções. Agora, por meio disso aí, é possível que nós substituímos, devido a esses intervalos, nós estamos avaliando 2 segmentos aí da nossa viga, né? 0, 2, 2 aqui a 5 metros, 7 a 7 metros. Perdão, 5 a 7 metros. Então, note aí, pessoal, que eu até botei aqui, né, que sempre vai ser menor ou igual aí. Ou seja, eu vou usar sempre esses valores aí, o valor mínimo e o valor máximo. A gente está traçando os diagramas ali. Ao final das seções, temos as seguintes funções. Na primeira seção, né, para 0 menor ou igual a x, menor ou igual a 2 metros. Temos aí que V, o esforço cortante, é igual a menos 30 vezes x kN, e o momento é igual a menos 15x ao quadrado. Então, quando x for igual a zero, pessoal, o meu esforço cortante é zero e o meu momento fletor ele também vai ser igual a zero, substituindo o valor de x por zero. Então, né? Quando o meu x for igual a 2, substituindo as nossas funções ali, o meu esforço cortante vai ser menos 60 kN e o meu momento fletor ele também vai ser o quê? Menos 60 kN vezes metro. Tudo bem, pessoal? Então essa aí vai ser a nossa primeira seção. Quando eu fizer a segunda seção, 2 menor ou igual a x menor ou igual a 5 metros, eu tenho que V vai ser igual a 44 kN, ou seja, ele vai ser constante, a gente não está mais em função de x. Sempre, né, pessoal, ali quando nós temos a carga distribuída, vai ser semelhante ao que nós estamos vendo aí, né, tanto para o esforço cortante como aí para o nosso momento fletor, né, sempre em função de x. E como eu disse aqui, né, no momento fletor, note que nós temos uma função do segundo grau, então nesse caso lá no diagrama nós temos que representar por meio de uma parábola. Só escrever um pouco melhor aqui. E aí tem aquela questão, né, da concavidade dessa parábola para cima ou para baixo, que é relacionada ao sinal que nós temos ali, de positivo e negativo. Temos aí uma parábola. Boa. Uma parábola aqui, né, pessoal? Então vamos lá. Só colocando aqui, né, pessoal? Então, beleza. Continuando aqui, pessoal. Vamos ver que na segunda seção nós temos aí que V igual a 44 kN e momento igual a 44 vezes x menos 148 kN vezes metro. Então, quando x for igual a 2, o V ele vai se manter constante, ou seja, nosso esforço cortante, e o meu momento ele vai ser o quê? Vai continuar sendo menos 60 kN vezes metro. Quando o meu x for igual a 5, agora, ou seja, meu valor mínimo 2, meu valor máximo 5. O meu esforço cortante continua sendo 44 kN, tudo bem? E o meu momento ele varia agora, o que? Eu tenho uma descontinuidade já, olha, a gente vai para 73 kN vezes metro. Então essa aí seria o quê? Note que a gente sempre vai ter o quê? O que nos interessa, por isso que eu falei, nós temos a distância arbitrária x, né, pessoal?
E o que nos interessa são o quê? Os valores mínimos, o valor mínimo e o valor máximo do intervalo que a gente quer avaliar, do segmento que nós queremos avaliar. Terceira seção, 5 menor ou igual a x, menor ou igual a 7 metros. Temos aí as funções, né? V igual a menos 36 kN, ele também vai ser constante ainda, pessoal. E o nosso momento vai ser igual ao quê? Menos 36 vezes x, mais 252 kN vezes metro, que vai ser a unidade aí. Quando o nosso x for igual a 5, o meu esforço cortante ele se mantém constante, né? Menos 36 kN, e o meu momento fletor ele ainda continua similar aqui, né? De 72 kN vezes metro. Quando agora eu caminho para o ponto máximo do segmento que eu estou avaliando, para 7, o esforço cortante ele se mantém constante aqui em menos 36 kN vezes metro, e o meu momento ele zera. Bem, pessoal? Então, nesse caso, ele sempre tem que zerar, né? Aquele primeiro exemplo não tinha aquela questão que existia um momento de menos 10 kN vezes metro atuando na extremidade da viga. Aqui não, como não existe, ele tem que zerar. Tudo bem? Então, substituindo aqui agora, né, representei a viga com todas as cargas aí, né, as reações de apoio, as cargas, a carga distribuída. Tem aí o meu gráfico, na realidade, né, que eu vou estar avaliando o comportamento do esforço cortante. Então, sempre tem aquela ideia, o esforço cortante positivo vai estar acima do eixo X, negativo abaixo. Então, vamos lá. Vamos pegar primeiro aqui, para estar colocando esses intervalos aqui. Vamos então primeiro do segmento AC, ou seja, de 0 até 2. Nós temos aqui o que então? O nosso V 0, quando a distância, o X nosso for 0, e menos 60 kN quando ele for 2. Então olha só, a gente sai aqui de 0 e vai o que? A menos 60. Tudo bem? Quando nós vamos aí agora para a nossa segunda seção, que vai estar entre 2, o segmento nosso CD, de 2 até 5 metros ali ao longo da viga, nós temos o quê? Que o esforço cortante, ele se mantém constante. Tudo bem? Então, 44 kN. Então, quando chega aqui, nesse meu ponto, o que ocorre? Eu pego aqui, esse ponto, ele varia. Ele vai lá para 44. E ele vai se manter constante. De 2 só tentar botar um pouquinho mais reto, pessoal. Um pouco complicado. Vou tentar pegar aqui, fazer retinho. Então ele se mantém aqui. Nós temos aqui menos 60 kN. Aqui nós temos 44 kN. Positivo aqui. Positivo. Quando chegou aqui agora, pessoal, então nós já avaliamos aqui o segundo intervalo, 2 menor ou igual a x, menor ou igual a 5 metros. Então vamos lá. Vamos fazer o último intervalo aí, 5 menor ou igual a x, menor ou igual a 7 metros. Então, note que o V aqui é o quê? Quando é 5, 36 kN. Quando é 7, ele se mantém constante também. A gente vai ter essas funções aqui, qual nós tivemos aqui, sempre vai ter esse comportamento aqui de acordo aí com a nossa função, quando nós temos o carregamento distribuído. Normalmente entre forças ele acaba sendo constante, como a gente está vendo aí.
Então, quando chegou aqui, ó, eu saí de 44 kN. Então, nesse intervalo aqui do segmento BD, o que ocorreu? Eu fui lá, o que? Ele saiu e tive o que? Uma variação agora, só colocar um pouquinho menor para ficar mais ilustrativo. Olha só, fui para menos 36, de 5 até aqui aproximadamente aí 7 metros, ele se mantém o que? Em menos 36. Quando chegou aqui, pessoal, o que aconteceu? Só colocar um pouquinho menor, pessoal, para ficar, senão tá parecendo muito ali com 44. Então, saindo daqui, né? Por fim aí, ele foi para menos 36. Quando chegou aqui, o que aconteceu? Eu tenho a reação BY, que é o que? Mais 36 kN. Então, nesse caso aqui, ele zera. Bem? Então, nesse caso aqui, ó, já respondendo a letra B, o valor absoluto máximo, o nosso esforço cortante máximo, ele é igual ao que? O modo dele, 60 kN. Vamos aí agora traçar o nosso diagrama aí de momento fletor. Beleza? Então, como eu falei, pessoal, nós temos uma parábola aqui, né? Como é negativo, a concavidade dessa parábola vai ser, parte dela vai ser o quê? Concavidade para baixo. Então, no caso, olha só, pegando aqui, ó, quando o meu momento for, x for 0, momento 0. Quando o meu x for 2, o meu momento é igual a 60 kN, menos 60 kN vezes metro. Ou seja, vamos representar aqui a parte inferior em relação ao eixo x. Então, vamos sair de 0, vamos representar com cavidade, porque é uma parábola. Voltada para baixo. Beleza. Aqui nesse ponto nós temos o que? 60 menos 60 kN vezes metro. Beleza. Note aqui agora que quando a gente vai ali para a segunda seção, quando x é igual a 2 na segunda seção, ele se mantém o quê? 60 menos 60 kN vezes metro. Só que quando a gente vai para 5 agora, ou seja, lá no ponto D, na carga de 80 kN, eu vou o quê? Para o meu momento fletor de 72 kN vezes metro. Beleza? Então vamos lá. Saímos aqui, ele se manteve então na segunda seção 60, mas quando a gente caminhou aqui de 2 para 5, ele foi o que? Lá para 72. Deixa eu representar só aqui. 72 kN vezes metro. Beleza. Por fim aqui, né, pessoal, na última seção, terceira, quando eu tinha 5 metros, aqui qual é o valor? Se manteve 72 kN vezes metro. Quando eu caminho para o ponto máximo, ou seja, 7 metros, eu tive que o momento nosso zero. Isso aqui para garantir o que? O equilíbrio. Então, zero. Então, nesse caso aí, o nosso momento fletor, né, o valor absoluto e máximo, nosso momento fletor, ele é o que? De 72 kN vezes metro. Beleza, pessoal? Então, esse daí é o nosso exemplo 5.5, onde nós apresentamos aí a questão
da carga distribuída, como é que nós avaliamos, né, pessoal? Quando nós temos uma carga distribuída, nesse caso eu peguei o exemplo de uma carga aí que ela é retangular, tudo bem? Exemplo 5.6, a gente vai estar vendo aqui a questão quando existe um momento ao longo dessa nossa viga, né? Qual é a descontinuidade, como é que ele provoca a descontinuidade nessa viga, quando nós temos um momento de binário. Bem? Espero que vocês tenham gostado. Só para a gente finalizar aqui, né, sempre atenção nessa questão da parábola, né, quando nós temos aqui, né, porque temos uma função do segundo grau. Então fiquem atentos daí. Bem, pessoal?